Boa tarde a todos aí no Brasil. Essa é mais uma live dos seminários internacionais de pós-graduação em stricto sensu em Ciências da Saúde do Einstein do ano de 2024. Os seminários internacionais, eles têm uma proposta de internacionalização do programa de pós-graduação stricto sensu do Einstein. Meu nome é Alexandre Marra, sou docente permanente desse programa da pós do Einstein e tenho vínculo também com a Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem dos seminários internacionais, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, respondendo à pesquisa de satisfação, que será disponibilizada por link no chat. Eu vou passar a palavra ao professor Helder Nakaya, ele terá 30, 40 minutos para falar, e ao final a gente deixa aberto para perguntas. O Dr. Helder Nakaya, ele é pesquisador sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, ele é membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia, professor adjunto da Universidade da Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos. O Dr. Nakaya, ele foi docente e vice-diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, possui grande expertise na área de bioinformática, imunologia e biologia de sistemas, onde seu laboratório possui diversas linhas de pesquisa que vão desde uma visão computacional até epidemiológica, passando por inteligência artificial e análise de transcriptomas. Helder, prazer ter você aqui, por favor. Alexandre, muito obrigado, um prazer estar aqui e olá a todos. Bom, o Alexandre tinha pedido para eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória, como é que eu fiz para chegar onde eu estou agora, o que isso tem a ver com internacionalização. Só que aí eu pensei que ia ser um pouco egocêntrico, falando de mim. Então, o que eu queria, na verdade, era pegar tudo que eu aprendi nessa trajetória e tentar devolver para vocês que estão começando ou que estão interessados em sair do país, né? Então, essa apresentação de 20 minutos que eu vou dar agora tem mais a ver com algumas dicas e algumas coisas que eu acho que são relevantes, que eu gostaria de ter falado com o Helder do passado, do que sobre mim. E aí, sobre mim, eu vou falando conforme eu vou apresentando, tá bom? Então, esse slide aqui inicial do Einstein no laptop, que obviamente não existe, isso aqui foi criado com inteligência artificial, é para representar o momento sensacional que a gente está vivendo agora, que é o momento em que a análise de dados, por exemplo, bioinformática, a academia, tudo vai ser alterada justamente por causa da inteligência artificial. E uma das consequências dessa inteligência artificial atual é que, por exemplo, o meu trabalho ele vai ser quase totalmente substituído, porque vai ser muito fácil uma pessoa que não saiba programar conseguir fazer análise de dados, ciência de dados. Então, eu acho que essa é uma das principais mensagens atualmente e o que eu acho que vai acontecer na ciência em breve. E quando eu digo em breve, é em pouco tempo mesmo. Então, vamos lá. Bom, também vou deixar claro aqui que eu não sou um coach científico, então não vou conseguir falar sobre o que você deve fazer para aumentar o seu índice H. Não é esse o motivo dessa fala agora. É justamente só compartilhar minhas experiências e, de novo, poder falar aquilo que eu queria ter ouvido quando eu estava começando a carreira de cientista. E aí eu queria mostrar para vocês que, ao longo desse tempo, desses 150 mil anos de humanidade, o conhecimento ele cresceu de forma exponencial. Então, se a gente pegar lá desde a descoberta da roda, do fogo, passando pelos gregos e romanos até chegar ao futuro, é um crescimento exponencial. Então, a gente acumula essa informação, esse conhecimento ao longo do tempo. Uma outra coisa que cresce de forma exponencial é o número de publicações. Então, se você for ver, desde o ano de 2020, a gente publica mais de 1,5 milhões de artigos somente no PubMed, somente na área biomédica. Então, todo mundo está vivendo um tsunami de conhecimento. Tem muito mais artigos do que qualquer um consegue ler. E um outro problema que também é exponencial é o número de doutoramentos. Então, se você for ver aqui, o número de pessoas com doutorados vai aumentando de forma significativa. Isso aqui eu fiz uma análise das mulheres ganhando título de doutorado e dos homens ganhando título de doutorado por ano. Tá vendo que parece que as mulheres agora estão obtendo um doutorado em uma taxa mais rápida do que os homens. Mas o que acontece com essa inflação de títulos de doutores e inflação de artigos? É que o mundo fica mais competitivo. E ser competitivo
com o número de artigos, mostra que o número de artigos em si não é o fator que vai ser mais importante para sua carreira. Então, se você... Quando eu entrei, era isso. Era, nossa, você tem que publicar, porque o único jeito de você medir se esse cara é bom é em número de artigos. Só que hoje já não é mais assim, porque é muito fácil você publicar. Agora, publicar um bom artigo, mostrar que você é um bom cientista, não está necessariamente numa numerologia. Então, isso é uma coisa importante que já mudou já de quando eu comecei a carreira há 20 anos atrás. E um outro aspecto importante de por que a IA ela é relevante para o momento de hoje é que cientistas são contadores de história. Então, Richard Feynman deixou isso muito, muito claro. A gente acha que ciência é só fazer experimento, é aquela banda do PCR, mas na verdade não. É o jeito que você conta, como é que você convence seus pares, como é que a ciência vai evoluindo através de consenso, tudo isso é importante. Então, não adianta você dizer que tem essa banda de PCR aparecendo no seu gel, se a pessoa não confia que você fez exatamente do jeito que você disse que fez, o resultado foi aquilo que você fez. Então, no final das contas, a reputação e o jeito de contar a história importa muito. E aí eu tenho uma outra aula que eu não vou dar agora, que é só para esse tipo de coisa, que é chamada de marketing para cientista da banca a concursos. E ela é interessante porque ela não é o marketing de manipular, enganar as pessoas, é o marketing, na verdade, de mostrar as suas forças e não ficar tentando enganar outras pessoas, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito negligenciada na nossa carreira, justamente porque a gente tem essa visão negativa do marketing. Mas se você for pensar em qualquer cientista que você admire, todos eles usam marketing, ou de forma consciente ou de forma inconsciente, justamente porque eles aplicaram essas regrinhas aqui que eu criei, né, nessa aula, que eu gostaria de ter tido logo no começo da minha carreira. Então, a primeira regra, por exemplo, eu vou falar bem por cima, porque isso aqui é uma outra aula, é que você tem que ter empatia. O que é ter empatia na ciência? Ter empatia, na verdade, é você conseguir se colocar no lugar da pessoa que você vai interagir. Então, se você vai dar uma aula, por exemplo, você não tem que dar a aula que você quer dar, que você acha que é interessante. Você tem que dar, na verdade, focada na pessoa que vai receber essa aula ou na pessoa que vai ler esse artigo. Então, você ter consideração pela pessoa que você está interagindo, focando na pessoa e não em você, muda totalmente. A regra número 2 é para você aplicar a arte da sedução. Obviamente, não de uma forma romântica, né? E qual que é a arte da sedução, pessoal? Vocês querem testar aí? Como é que você fala, pô, essa pessoa é uma pessoa muito sedutora? É a pessoa que faz aquele elogio, óbvio que todo mundo já sabe. Você chega para a pessoa que é maravilhosa e fala, nossa, você é tão maravilhoso. Você acha que isso seduz alguém? Não, né? Então, como é que você seduz alguém que já está satisfeito, já está realizado? Então, a arte da sedução justamente tem a ver com o fato de você conseguir surpreender a pessoa. É você justamente apontar para aquela coisa que a pessoa não sabia. Isso, quando você aplica isso para projeto científico, é ótimo, porque se você pensa num projeto, logo rapidamente, fala assim, eu vou fazer um projeto que é sobre isso. Isso aí, pessoal, dezenas de pessoas já pensaram. Então, você tem que conseguir ser capaz de ir além e surpreender quem você está interagindo. A regra número 3 que também as pessoas negligenciam, é que tudo é uma questão de treinamento. Então, você dá palestra, você escreve artigos, você conversa fiada em coquetel, é um treinamento, e tudo isso ajuda na carreira. E aí, para regra número 4 é uma complementação de todas as outras, e que também a gente negligencia, é que a ciência é algo muito social. Então não adianta você achar que sozinho você pode ser um monge trabalhando com ervilhas, que você vai ser um ótimo cientista. Não é assim. Você vai ver que você precisa dessa parte social. E internacionalização é extremamente importante para você ganhar essa experiência de ver como é que são as outras culturas, que no final das contas todo mundo é bem parecido, todo mundo fica sem graça quando está naquele coquetel que não conhece ninguém. E aí, como você conduz a conversa, como é que você interage. Eu posso contar milhões de casos aqui de pessoas que foram muito bem-sucedidas por causa do treinamento e da parte social. E aí eu acho que a mensagem que eu deixo para quem está querendo realmente ingressar nessa carreira acadêmica é a mesma dessa situação aqui. Imagina você ver uma violinista maravilhosa que toca violino como ninguém, aí você fala assim, nossa, eu daria minha vida para tocar violino igual a você. Aí você sabe o que ela vai responder? Pois é, eu dei. Então, basicamente, você escolher fazer ciência como carreira é você dar a vida para a ciência. Então, é você, de fato,
mergulhar nisso e não achar que só porque você acha interessante, só porque você acha legal, isso é ser cientista. Então, é uma vida difícil de sacrifício, mas que prometo que é recompensadora. E uma das coisas que é compensadora é você poder ver o mundo. A maioria das coisas que eu discuto aqui também foram inspiradas nesses dois livros que eu aconselho vocês lerem. Esse Marketing for Scientists aqui é um livro muito legal que mostra justamente aquilo que eu estava falando, da importância da parte social. E quem escreveu isso é um cientista importante da NASA, que também gostava de compor música country, é mole. E aí ele via que aquela música que ele ficava 2 anos preparando, quando ele ia tentar gravar, a gravadora não queria nem ouvir. Que é igualzinho um artigo, né? Quando você está lá 2 anos trabalhando naquele artigo, o editor rejeita sem nem passar para o revisor, né? E aí ele viu que, na verdade, tem muita coisa por trás daquilo lá, não é só o artigo em si, não é só a música em si. Então, por isso que eu acho que esse livro é interessante. E esse outro livro do Barabasi é fantástico, porque ele estudou os casos de sucesso na academia e mostrou através de dados, não através de coach, de emoções. Então, era realmente fatores. Então, eles mostram, por exemplo, o componente da sorte, a importância de você poder conhecer as pessoas. Aqui é ele, quando ele fez a capa da Nature de 150 anos. E aí, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante aqui é quando ele fala sobre sorte ou sobre avaliação de outros cientistas, né? Se você vai olhar uma carreira onde a performance bate com sucesso, por exemplo, o Neymar, o número de gols que ele faz está correlacionado com o salário dele. Para cientista é difícil você fazer essa avaliação, não é número de artigos. E outra coisa um jeito que ele mostra isso é como a competição de vinho que eles pegaram os juízes da melhor competição de vinho, aí pediram para ele avaliar 3 vinhos, e aí eles avaliavam, davam notas, e aí depois de vários anos fazendo isso, eles revelaram que ele estava, na verdade, avaliando o mesmo vinho. Então os juízes estavam dando notas diferentes para o mesmo vinho. Tá vendo o quão arbitrário é? A mensagem é essa: se você sabe distinguir um vinho bom de um vinho ruim, mas depois que passa um certo limite, não tem como você saber qual que é o vinho que é melhor do que o outro. Mesma coisa cientista, você tem que conseguir mostrar que você sabe fazer ciência. Aí, a partir desse nível, fica muito difícil você distinguir se você for se concentrar apenas em métricas como artigos. Então, é nessa hora que conta todo o resto que você faz. E aí, como é que seria a academia, a pesquisa nessa era da inteligência artificial generativa que consegue fazer imagens, escrever artigos, ler artigos de uma forma como ninguém? A gente passou dessa economia da informação, onde o importante era só você gerar um monte de dados, informações, para uma economia da atenção, que é o momento do TikTok, né? Que a nossa atenção ela é limitada, mas a quantidade de distrações aumenta. Então é aquilo. Você tem agora de 500 mil artigos para 1,5 milhões de artigos sendo publicados por ano, só que só o seu tempo de vida é o mesmo. Então você tem que agora saber como é que você vai saber qual é o artigo que você tem que ler, qual é a palestra que você tem que assistir. E aí vem a parte da economia de IA, que é onde ferramentas vão te dizer quais são os artigos, quais são as pessoas que você tem que conversar. Então ela vai ser muito mais focada em entender você e passar esse conteúdo. Só que aí a gente tem o perigo de perder esse protagonismo justamente porque vai ter uma IA super inteligente que vai fazer muitos dos trabalhos que os cientistas vão fazer. E aí o fato é que a gente tem um bonde chegando, um bonde futurista. Todas as imagens que eu gerei com inteligência artificial, tá, pessoal? Então, existe um bonde chegando e a gente pode tentar optar para entrar nesse bonde e surfar junto, ou a gente vai ficar distraído achando que esse bonde nunca vai chegar e vai ser atropelado por ele. E, e é esse é o meu medo que eu vejo. A gente tem um futuro super promissor, onde vão ter arco-íris, unicórnios, tudo, se tudo der certo, ou a gente vai ter uma ruína da humanidade, como o Terminator aqui, ou aquela intermediária dos dois. E a mesma coisa vai acontecer, pode acontecer para a academia, para a pesquisa, para as universidades. Ela pode ser fazer com que a gente fique melhor, cientistas, como cientistas, ou isso pode ser a ruína da nossa academia. E, obviamente, a gente só está disposto a enfrentar esses riscos por causa dos futuros benefícios. Então, a gente tem que saber. A IA não vai substituir o cientista, mas o cientista que souber usar IA vai substituir outros cientistas que não sabem usar IA.
E aí, o que que vai te motivar na ciência, né? Isso aqui tem um Richard Feynman, ele fala de uma coisa muito interessante, que ele fala assim, olha, tá vendo aquele passarinho aqui? Ele se chama Brown-throated Thrush, mas em alemão ele se chama isso aqui, em chinês ele chama isso aqui. E você pode saber o nome do, em todas as línguas para esse passarinho e você vai continuar sem saber nada sobre o passarinho. Então, ele quer dizer que conhecimento não é a mesma coisa que entendimento. Então, você ter uma IA que vai te dizer exatamente, jogar um monte de conhecimento para você, não quer dizer que você vai entender sobre aquele assunto. Então, o que vai fazer você ser cientista é esse entendimento. E eu lembro quando o Kasparov perdeu do Deep Blue em 97, eu pensei, pô, ninguém mais vai jogar xadrez. Mas, na verdade, as pessoas jogam mais xadrez do que nunca. Então, não é porque você acha que vai ganhar da máquina que você joga xadrez. É porque realmente você gosta. Imagina que mundo chato seria se dois robôs jogando xadrez. Antes de você mexer a primeira peça, o robô já fala, ih, checkmate em 146 movimentos. Aí a gente fala, nossa, você ganhou de novo. Então, se a gente usar IA para ler artigos, depois para escrever artigos, o humano vai ficar totalmente desnecessário nesse processo. Então, a motivação, quando a IA estiver super inteligente, não vai ser fazer algo melhor do que as máquinas necessariamente, vai ser algo que a gente realmente gosta e que a máquina não está nem pensando em fazer isso, e aí a gente vai ter aquele espaço. Mas isso é para daqui a alguns aninhos, mas não muitos anos, pessoal. E aí, esse aqui é um outro exemplo. Imagina que você está no museu olhando um quadro de Monet, que é esse quadro aqui, e aí essa velhinha fala assim para você: olha, esse quadro aí é meu, eu já tô rica, minha família já vai herdar um monte de coisa, eu vendo para você esse quadro por 100 mil reais. Você compra esse quadro? Um quadro de Monet? Compra, né? Você faz rifa, você pega empréstimo no banco, dos familiares, mas você compra um negócio desse porque você sabe que isso aqui vai valer muito mais, né? Agora imagina o contrário, você tem um quadro lindo, impresso, gigante, e aí alguém te fala assim, olha, a inteligência artificial fez esse quadro igualzinho do Monet, e ele vende para você por 100 reais, você compraria? Não, né? Você fala assim, ah, não vou comprar esse quadro não, foi feito por um IA. Mas e se eu te disser que, na verdade, esse quadro que eu te mostrei aqui, ele é um quadro do Monet real e custou 70 milhões de dólares, e aquele quadro que eu mostrei para vocês, na verdade, foi feito por um IA, que eu pago 10 dólares por mês. Então, tá vendo? Que não é a beleza da arte final que importa, que dá o valor. O que a gente dá valor não é o produto final, mas o processo. Ou seja, não é a imagem daquela lá, mas é você imaginar que é um cara que foi treinado e que passou anos refinando aquela técnica, fazendo aquele quadro. É isso que a gente valoriza. E sobre isso é o que eu falo para meus alunos, que eles vão criar um artigo, fazer alguma coisa. Não é você só ter um grafo de bar, a pessoa tem todo o capricho que está por trás, que a pessoa olha e fala assim, nossa, olha o tempo que o cara fez para gastar para poder me dar esse artigo que eu estou lendo aqui, ou essa palestra que eu estou vendo aqui. A outra mensagem é, eu lembro quando na sessão da tarde eu assisti esse Duelo de Titãs aqui, e aí depois saiu uma versão 3D computadorizada que eu nem olhei, nem vi. Então, na verdade, mostrar que a gente também vai se sensibilizar muito rapidamente com os avanços da IA. Então, ela vai falar assim, ah, tá, mais uma coisa que a IA sabe fazer, não me importa. E aí, o ponto é que, se você pegar as horas do dia de um cientista, e aí, se esse cara for sortudo o suficiente para dormir um terço do dia, 8 horas por dia, isso aqui seria o tempo que ele passa dormindo. Então, isso aqui seria o tempo que ele passaria dirigindo, lavando louça, escovando os dentes. Esse aqui seria o tempo que ele iria ter para curtir com a família, assistir Netflix, toda aquela parte pessoal. Mas, na verdade, grande parte ele tá na tela do celular. Então, revejam seu tempo também, pessoal. Bom, aí tem essa parte aqui que o cientista está preparando aula, está ensinando, dando palestras. Essa outra parte que ele está em bancas, fazendo entrevistas. Nessa outra ele está fazendo reuniões, preenchendo formulários, e a parte administrativa. E só nessas 2 horinhas aqui ele consegue usar pesquisando de verdade, ou seja, discutindo com o seu grupo, escrevendo artigos, fazendo experimentos, pensando na hipótese. Olha só, pessoal, olha o tempo que você tem para realmente gastar fazendo ciência, se você quer ser um cientista. Então, a IA, ela tem que, na verdade, te ajudar a você liberar parte desse tempo aqui para justamente fazer pesquisa. Então, se ela conseguir aumentar sua produtividade para poupar você da parte administrativa, de algumas partes, para você sobrar mais tempo para pesquisa, já vai ser ótimo. Então, a IA, na verdade, ela tem que servir como uma máquina do tempo, ela tem que te dar mais tempo, não consumir mais tempo.
Lembra quando surgiram as reuniões online? Que a gente falava assim, nossa, que maravilha, agora eu não preciso me deslocar até o lugar, ficar esperando todo mundo chegar para ter a palestra. Aí eu posso pegar esse tempo que eu gastaria dirigindo e eu posso agora me divertir, assistir um filme, fazer o que eu quiser. Não, aí o que que você faz? Agora que é online, você coloca uma reunião atrás da outra. E aí você, aquele tempo livre que você teria, você aumenta o número de reuniões. A mesma coisa pode acontecer com o IA. Aquele tempo que você gastaria de um dia escrevendo um texto, agora você consegue fazer em 10 minutos. Aí o que que vai acontecer? Você vai fazer agora 10 textos por dia. E aí aquele tempo extra que você teria para fazer justamente a pesquisa e ficar pensando, vai se perder. Então a gente tem que sempre tentar pensar numa IA que aumente seu tempo para as coisas boas, da sua carreira. E aí, isso aqui era quando eu estava recentemente lá numa mesa redonda, que esse aqui é um prêmio Nobel, e eu ficava pensando, pô, eu quero ver o Davi, já estou 3 dias aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu encontrava o Davi, eu ficava assim, nossa, tem que entregar um relatório. Então, ou seja, você nunca estava no momento, você estava sempre pensando no futuro, o que que você vai ter que fazer no futuro. Então, isso é outra coisa que é importante que na carreira, que é um treinamento que até hoje eu estou fazendo, que é rever as prioridades, o sistema de incentivos, que é, será que publicar mais é o incentivo certo? E cuidar da nossa saúde mental. E aí, pessoal, eu deixo aqui os meus 20 minutos com essa frase aqui do Guias e os Mochileiros da Galáxia, que tinha um planeta alienígena que eles estavam de saco cheio dessa pergunta filosófica, que era qual o sentido da vida, do universo e tudo mais, né? Aí eles construíram um computador do tamanho de uma cidade, que era o chamado Pensador Profundo. E aí ligaram esse computador e falaram assim, computador, qual que é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Aí o computador falou assim, olha, eu vou ter que pensar aqui um pouco. Aí os alienígenas falaram, tá, quanto tempo você vai precisar? 7,5 milhões de anos. 7,5 milhões de anos para responder essa pergunta? Esse é o tempo que eu preciso para processar, te dar essa resposta. Aí, 7,5 milhões de anos depois, todo o planeta foi lá assistir a grande resposta do computador. E aí, quando perguntaram para o computador, pronto, computador, qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Ele respondeu, 42. Aí todo mundo ficou se olhando, como assim 42? Como é que 42 pode ser a resposta para a pergunta do sentido da vida, do universo e tudo mais? Aí o computador falou assim, olha, eu refiz aqui os cálculos, a resposta é 42, mas é que vocês não souberam fazer a pergunta certa, mas a pergunta certa, a resposta vai ser 42. Aí os alienígenas falaram, tá, então qual é a pergunta certa que a resposta é 42? Aí o computador falou, vou ter que pensar um pouquinho. E aí acabou que o planeta foi destruído antes dele dar a pergunta certa. E aí a mensagem que eu deixo para vocês é que nesse tempo de inteligência artificial e supercomputadores, não vai importar você ter essas coisas se você não souber fazer as boas perguntas. Então, uma pós-graduação, uma carreira de cientista vai ser muito mais focada agora em fazer perguntas, conversar com os experts, ir para fora do Brasil e ver quais são os gargalos, os gaps e as demandas que acontecem lá fora e aqui dentro, é que vão fazer você ser um cientista melhor. Focar em aprender uma técnica ou análise de dados, por exemplo, é algo que vai ser totalmente substituído em pouco tempo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Excelente, Helder. Fantástico. Muito bom mesmo. Super claro aí seus pensamentos. Muito bom mesmo. Não foi o inteligência artificial, eu estou falando com você mesmo, né? Por enquanto tá. Eu tava até pensando em fazer uma brincadeira, mas sou eu mesmo. Eu fiquei com medo. É, Não, mas mas muito olha, em breve já fantástico. não vai precisar. Por isso que eu tô falando, assim, o que vai sobrar, Alexandre, vai ser o olho no olho. Por isso que eu tentei falar para assim, pô, a gente tem que se encontrar. E aí, quando eu vou dar palestra, agora as pessoas falam assim, vem aqui online. Eu falei assim, não, eu prefiro ir pessoal, porque 5 minutos olhando o olho, conversando, é uma coisa tão gratificante e diferente que a gente vai ter que voltar para as raízes, né? Então, eu acho que as universidades e os centros de pesquisa vão ser muito mais um espaço para a gente se encontrar, para a gente conversar e realmente ouvir, do que ficar recebendo passivamente aquele seminário, aquela informação, aquela reunião online que você está fazendo outra coisa. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter que meio que voltar para o jeito tradicional de fazer as coisas, que é se encontrando. Não, concordo, você tem toda a razão. Mas agora você vai olhar para a câmera da verdade e vai me dizer como que começou essa história aí de ciências de dados, a sua carreira, o início da sua carreira e a participação dos seus mentores. Eu fiquei muito curioso. Não, legal. Eu sou biólogo, na verdade, porque desde os 12 anos eu queria ser engenheiro
genético. Na época era chamado de engenheiro genético. E aí eu fiz biologia, porque disseram que era o melhor jeito de entrar para essa área. E aí, durante a graduação, eu vi que surgiu na época o projeto Genoma da FAPESP. Então a FAPESP estava investindo bastante dinheiro com a Xylella fastidiosa, com umas coisas de câncer. E aí eu já decidi fazer um doutorado nessa parte, que é justamente relacionada com a parte genética de genomas. E aí, durante o doutorado, eu descobri uns RNAs não codificadores longos que na época ninguém sabia nada. E eu falei, nossa, eu acabei com meu doutorado, eu não tenho, não vou ter uma tese, porque os marcadores que eu achei de câncer de próstata não eram genes codificadores de proteína, eram esses RNAs que ninguém conhecia. E aí eu falei, putz, isso é artefato, não existe esse negócio. E aí, para poder responder se eles realmente existiam, eu tive que olhar milhões de sequências de RNAs no genoma humano. Na época só tinha 6 milhões, mas já era bastante coisa para fazer, mais do que você conseguia fazer no Excel. E aí o bioinformata da época não tinha tempo de me ajudar. Aí eu falei, então eu vou aprender a fazer bioinformática, e aí hoje eu sou o cara que não tem tempo de ajudar os outros. Mas basicamente eu tive que aprender bioinformática para poder defender a tese. Aí eu defendi a tese e eu tinha duas escolhas. Eu podia ir para o Canadá, que era o laboratório mais importante em RNA de codificadores longos e bioinformática e câncer, ou seja, exatamente as coisas que eu fazia, que eu fiz no meu doutorado. Ou eu podia ir para a Emory University, trabalhar com imunologia e vacinas, que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito no doutorado. Essa foi uma escolha super difícil, porque eu podia me aprofundar naquilo que eu comecei no doutorado, ou eu podia ir para um caminho totalmente novo e abrir minha cabeça sobre essas coisas. E aí vocês já devem saber o que eu escolhi, né? Mas o que talvez vocês não saibam é que o chefe lá da Emory me chamou para uma entrevista. Eu tive uma entrevista física no Canadá um mês depois, mas aí eu fui antes para Atlanta. Aí em Atlanta, na entrevista, ele perguntou onde é que você quer estar, onde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Eu falei assim, eu gostaria de estar no Brasil. Aí ele ficou, nossa, como assim no Brasil? Eu quero que você fique aqui para sempre, vire. Eu falei, não, eu sempre já fui para lá já pensando em voltar, né? E aí na entrevista, ele falou assim, perguntou se eu estava fazendo outra entrevista, eu falei que eu estava no Canadá, e aí ele falou assim, o que que eu posso fazer para você, que você venha para cá? Aí eu falei assim, olha, tem uma máquina chamada 454, que está fazendo um negócio chamado pirossequenciamento, ou seja, era o sequenciamento de última geração, que naquela época estava começando. Então, até aquele momento era microarray, era grande tecnologia, high throughput. Aí estava começando esse sequenciamento. Eu falei assim, olha, se você falar para mim que você vai comprar essa máquina, eu venho para cá. Aí ele falou, quanto é que é? $1 milhão a máquina. Aí ele falou, eu compro. Aí eu falei, então, eu vou para aí. Ou seja, ele me falou que ele ia comprar um negócio. Eu, eu decidi ir para o laboratório dele porque eu sabia que os laboratórios que tivessem essas máquinas iam despontar de um jeito único. Aí cancelei a entrevista do Canadá e fui fazer um pós-doc lá. E a pergunta se ele comprou essa máquina. Nunca comprou. Nunca comprou. Foi uma promessa mentirosa, mas que eu não me arrependo nem um pouco, porque abriu minha cabeça, eu aprendi um campo totalmente novo, fiquei muito mais multidisciplinar, e hoje meu laboratório, ele tem visão computacional, epidemiologia, medicina de precisão, então todas essas áreas, porque justamente eu decidi não ficar num caminho único e estreitando cada vez mais. Então, esse é um conselho que eu dou para vocês, na verdade, é que vocês saiam dessa zona de conforto, vão fazer coisas que não são a sua expertise, para justamente, porque a inovação surge quando você pega ideias que já existem em outros lugares e junta numa coisa nova. E eu acho que isso é uma das coisas que a IA ainda vai demorar para fazer bem. Então, se vocês puderem ir para o exterior, não para aprender aquela técnica ou aprimorar aquela técnica que você já sabe fazer aqui, mas para aprender uma coisa totalmente nova lá fora e aí trazer aqui para o Brasil, juntando com as coisas que você já sabe. Eu acho que essa foi a melhor decisão que eu fiz da carreira. E aí eu voltei para cá, quando eu passei no concurso da USP. Não me arrependo, porque eu lembro que as pessoas falavam, por que você vai voltar? Porque eu podia ter continuado lá, né? Ele na verdade, estava indo para Stanford, perguntou se eu queria ir para Stanford com ele, para virar professor lá em Stanford.
Eu falei que não, eu queria voltar para o Brasil. E a analogia que eu faço era que lá eu era um jogador de futebol excelente e um cientista bom. Aqui eu consigo, aqui é o contrário. Eu sou um jogador de futebol mediano, mas um cientista muito bom. Então eu acho que eu ajudo muito mais o meu país vindo para cá e também eu gosto de estar aqui, contribuir com a ciência daqui. E de fato, olhando lá fora tudo que eu vi, eu não vejo tanta diferença, pelo menos aqui em São Paulo, dos laboratórios que tem lá. Tem, obviamente, laboratórios que são muito ricos, que publicam justamente porque eles gastam US$ 1 milhão em experimentos, mas isso não fazem eles ser cientistas melhores só porque eles gastaram mais dinheiro em gerar aqueles dados. Por isso que eu falo, assim, em termos das pessoas, dos cientistas que eu conheço aqui em São Paulo e da infraestrutura e tudo, a gente está pau a pau. E é por isso que eles aceitam e querem pessoas daqui, que eles veem que na verdade, tem um trabalho muito legal que mostra que a gente consegue fazer pesquisa de melhor qualidade com menos dinheiro. Então, eles quantificaram o gasto por fator de impacto dos artigos e mostraram que a gente consegue ser mais criativo e, e fazer uma pesquisa melhor, mesmo tendo menos dinheiro. É uma coisa que eu E me orgulho também. que ano que foi isso, Helder? Oi? Que ano qual que foi esse ano que você saiu do país? Eu saí em 2008, eu acho, e voltei em 2008. 2013. Ótimo. Na verdade, eu teria voltado antes, só que aí porque eu tinha pedido um aumento lá, porque eu estava trabalhando bastante, uma promoção. Aí ele falou assim: Ah, quando você publicar na Nature, eu te dou a promoção. Aí eu publiquei, aí eu falei: Ó, e agora? Aí ele falou: Tá, quando você publicar de novo na Nature, aí eu te dou a promoção. Eu falei: Ah, então tá bom. Aí eu fui convidado para dar uma palestra no Butantan. No dia que eu estava no aeroporto, indo para o Brasil, ele me manda a carta de promoção. Falou assim: Olha, você ganhou 50% a mais de aumento, não sei o quê. Só que eu já estava com uma conversa de emprego engatilhada. E aí eu ganhei uma proposta de emprego muito boa aqui no Brasil, numa empresa privada. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, olha, as coisas mudaram, a gente precisa conversar. Aí conversamos, ele falou assim, tá, o que eu preciso fazer para você não aceitar? Eu falei assim, ó, você vai precisar cobrir essa oferta. Aí ele duplicou meu salário, aumentou para 100%, me deu um cargo lá que não tinha. E aí eu fiquei lá por mais 2 anos, quando eu passei no concurso. Aí quando eu passei no concurso, ele achou que também ia poder negociar. E eu falei, não, dessa vez eu não está em negociação. Então, eu só não voltei antes, na verdade, porque eu quis ficar lá. E é aquilo também, né, pessoal? Você sempre tem um ou dois artigos para terminar, você fica lá. Isso é outra mensagem que eu gostaria de passar. Se vocês têm a oportunidade, pense que sempre vai ter alguma coisa para terminar aqui. E aí, se você for esperar isso acontecer, você não vai nunca para fora. Então, ou voltar, né? Vou voltar. Olha, eu tenho várias perguntas, mas assim, só para fazer uma parte aqui, vários elogios já no chat. Então, André Cotia, brilhante palestra. Obrigado. A Leonora Zione, parabéns, excelente do começo ao fim. Amei, Elder. Então, só elogios. Obrigado. Enquanto vocês não fizerem perguntas, eu vou fazendo, tá? Mas eu espero que, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam no chat ou me mandem por WhatsApp, que eu estou aqui conectado, e a gente vai aproveitando a presença do Elder. O Helder, e sobre essa questão da sua ida para Emory e que você mantém o vínculo lá, mesmo seu mentor tendo para Stanford, como que isso aconteceu? Então, eu mantive esse cargo lá, principalmente para poder ter acesso aos e-mails. Eu ainda publiquei esse ano um artigo no PNAS com o chefe do meu ex-chefe, que ainda está na Emory. Então, ainda colaboro com o pessoal de lá, mas eu estou mudando agora. Vou tentar um visiting professor em outro lugar na Inglaterra agora. Talvez esse ano saia. Mas é bom ter essas colaborações internacionais. Mas o da Emory mesmo tá, tô diminuindo e vou trocar, espero, para o cargo para a Inglaterra. Legal. Eu vou continuar Mas nessa. outra coisa, Pode Alexandre, falar. que é importante mencionar é que eu lembro quando eu estava saindo para fazer o pós-doc, vários amigos meus também estavam saindo. E eles estavam pensando muito mais no lugar do que no laboratório. Ah, eu quero ir para a Austrália, eu quero ir para a Europa, eu quero não sei o quê. Só pensando na diversão, não na diversão, mas Sim.
em um lugar agradável. Obviamente, Atlanta não é o melhor lugar do mundo para viver, né? É uma cidade qualquer nos Estados Unidos. E a mensagem que eu quero dizer é que, para uma carreira científica, assim, você tem que focar na pessoa que você está indo, no laboratório que você está indo, e não no lugar. E se o objetivo é você conhecer o mundo, viajar depois, eu te garanto que, se você fizer uma boa escolha, você vai enjoar de viajar. Eu já não, esse ano eu já cancelei viagem para Canadá, para México, para Holanda, porque já prefiro ficar com meu filho do que ter que viajar para lá. Então, não pensem somente no lugar. Pensem na sua carreira, e aí você vai ver que não vai faltar oportunidade para você viajar depois, se você tiver feito uma boa escolha na parte da carreira. Excelente. E uma pergunta aqui da Eleonora, na sua opinião, quais os profissionais serão substituídos pela inteligência artificial e quais novas profissões virão com a inteligência artificial? Então, Eleonora, é assustador e empolgante ao mesmo tempo. Esse ano passado saiu um artigo, eu acho, na Nature Biotech, alguma coisa assim, que os caras usaram IA para ler a literatura, encontrar quais são os gaps, eu acho que era ciência de materiais. Aí depois eles pegaram IA, pediram para ela formular hipóteses, depois pegaram IA, pediram para desenhar um experimento, protocolo para poder testar aquela hipótese. Depois pegaram um robô e executaram o experimento com o robô. Depois pegaram o IA, analisaram os dados, interpretaram os resultados, escreveram um artigo e publicaram. Você está vendo? Eles usaram todas as etapas que um cientista precisa fazer, substituindo por IA. Então, obviamente, tinha um humano por cima de tudo, guiando o negócio, mas eles queriam justamente mostrar que as etapas conseguem ser feitas por IA. E, e aquilo que eu falei, nesse primeiro momento, nesses primeiros anos, a IA não vai substituir o bom profissional. O mau profissional, eu tenho certeza que vai, na hora. O que eu não posso te dizer é como é que isso vai ser o futuro daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, porque, em termos de capacidade técnica, eu garanto para vocês que a IA já vai ser capaz de fazer melhor qualquer tarefa que nós humanos fazemos. E é assustador pensar nisso. Eu acho que vai sobrar coisas que a gente vai fazer justamente porque não é algo que a IA foi feita para fazer. Mas no momento que a gente está agora, e eu acho que importante falar isso para vocês também, é que, sabe quando você vai para uma. Você não. Imagina um cientista de dados júnior, acabou de sair da faculdade, ele quer entrar numa empresa de Big Tech, aí está escrito lá, não, currículos só com experiência de 5 anos, 10 anos. E aí o cara fala, pô, mas eu vou adquirir experiência, né? O que acontece no mundo hoje é que não existe cabeça branca, não existe gente que saiba de LLMs, desses modelos, desses grandes modelos de linguagem, há mais de 5 anos. Então é a oportunidade única dos jovens e os velhos estarem no mesmo nível de expertise. Então, se você puder investir na IA para a sua carreira, mesmo que seja envolva pipetar, envolva parte científica, invista. Tem uma menina que vai chegar hoje lá do Rio de Janeiro, vai fazer um estágio, e eu falei isso para ela, falei assim, olha, o momento é agora, porque quem souber ter essa expertise vai sair na frente. Então, por enquanto, eu acho que a IA não vai substituir o profissional, mas o profissional que souber IA vai substituir o profissional que não sabe IA, e isso realmente já está acontecendo, porque você vê que as pessoas estão usando isso para escrever projetos, artigos, e é aquela pessoa tá competindo melhor. O quanto isso causa para a comunidade científica é outra história, uma história mais filosófica, mas, por exemplo, quando Copérnico mostrou que a Terra não é o centro do universo, e quando Darwin mostrou que nós não descendemos de Deus, a IA vai mostrar em breve que a gente não é tão importante assim ou inteligente assim. Então, nosso trabalho, se o seu propósito de vida vai ser só baseado no que você contribui em termos de trabalho, talvez a gente vai ter que rever isso já e se preparar psicologicamente para quando isso acontecer, porque a gente vai ter que conseguir ser capaz de lidar pelo prazer de fazer as coisas, e não porque aquilo tá te pagando o salário, né? Que talvez não tenha mais. Então, eu acho que a gente vai ter que mudar muita coisa. E outra coisa que muda por exemplo, as bancas que eu fui, as últimas 3 bancas que eu fui, nitidamente o cara usou o ChatGPT para escrever a tese. Porque dava para ver só do jeito de escrita. O brasileiro escreveu em inglês, inglês perfeito.
E aí umas frases assim que você via que era embark on a journey, coisa que ChatGPT escreve de fato. Tudo bem, não, eu falo para meus alunos que eles podem usar o ChatGPT à vontade, mas eles têm que ser responsáveis pelo aquele texto que é gerado. Então, eles têm que ler, reler, editar, conferir as referências e não só copiar e colar do jeito que está, né? Então, tudo isso dá um pouco de desconforto, porque você também não pode acusar ninguém de que a pessoa usou. Eu mesmo uso para editar um monte de artigos que já está escrito ali, você já fala, não, isso aqui tem que ser escrito de outra forma. Avança muito, então os editores de revistas não se incomodam de você usar isso para edição de texto. Obviamente, se você usar para criação do texto do zero, vai ficar horrível, porque ele vai criar aquele texto genérico que exatamente não é o que um cientista escreveria. Mas para você editar e melhorar, sim. Não era isso que você tinha perguntado, mas eu já estou te falando. É uma coisa que eu acho que vocês têm que Claro. investir, mas ter cuidado de usar. Não, mas eu achei muito legal, assim, esse panorama que você deu da sua apresentação, porque é isso, no final das contas, você tem que fazer o que você gosta, que te dá prazer, e tentar utilizar a ferramenta para você ter mais tempo disponível para isso, né? Porque o tempo é o seu bem mais precioso, né? Então, acho que você Exato. respondeu com certeza. O Arthur Paulo, ele tem uma pergunta aqui, ele agradece você pela palestra, o Arthur ele trabalha com imagens médicas aqui no Einstein. Ele falou: fazemos pesquisas utilizando inteligência artificial para auxiliar na detecção de alterações de exames. O professor Helder mencionou uma série de mudanças de paradigmas relacionados aos avanços da inteligência artificial, um modelo generativo substituindo o humano em algumas etapas de laudos e screening. Aí ele faz a pergunta: onde você acha que a inteligência artificial não pode substituir o humano? A inteligência artificial, ela consegue formular hipóteses tão bem quanto humanos? Tem uma aula, Alexandre, que. Obrigado pela pergunta, Arthur. Tem uma aula que eu dei aí para o Einstein sobre o uso do ChatGPT. E aí eu peguei os artigos de uma pesquisadora, pedi para formular hipóteses de qual é o próximo artigo que ela tem que publicar. E aí a IA até que escreveu hipóteses muito legais, que aí eu mostrei para apresentar para cientista na hora ali, ela falou, isso aqui é uma coisa que a gente já está fazendo, isso aqui é uma coisa que eu não tinha pensado, mas que a gente podia fazer. Então, o modelo atual, que não é nem o ChatGPT 5 nem o 4o, ele já conseguia formular umas hipóteses legais. Agora, é, a parte de substituir o IA é aquilo que a gente já estava falando, né? Eu acho que na parte médica, por exemplo, é muito mais uma questão de responsabilidade do que de tecnologia. Ninguém quer receber uma notícia ruim ou boa, que é errada, de um robô, né? Então você tem que ser responsável, alguém tem que assinar aquilo lá por trás, né? Então eu acho que não é a substituição não ocorre por causa de um problema tecnológico, mas é um problema de responsabilidade que está corretíssimo, né? A mesma coisa do se o, o carro não tripulado matar alguém, quem que vai ser responsável? Na guerra da Ucrânia, por exemplo, já estavam usando drones não pilotados por humanos, que não pode, para matar outros, para decidir quem tinha que matar e matava. Então, ou seja, a tecnologia vai mais rápido do que a diplomacia. Então, apesar de não poder, as pessoas já estavam usando. Então, eu acho que é muito mais por esse lado do que a parte tecnológica. E sobre imagem, Arthur, a revolução está tão grande que, em breve, IA já vai poder fazer imagens que médicos não vão conseguir distinguir se é uma imagem real ou se é uma imagem criada. E essa imagem criada ela pode ser usada para treinar modelos. Tá vendo o poder? Então, aquela preciosidade, pode ser, não, aqueles 1000 raios-x que eu tenho aqui é só meu, ninguém vai usar. Tem que ter o LGPD, tem que ter um monte de comitê de ética. Tá bom. Então, a gente vai gerar 1000 imagens aqui que não existem e vai treinar um modelo em cima disso. Eu sei disso porque a gente tem um projeto com dados de prontuários médicos. Eu queria ver se essa IA conseguia organizar prontuários médicos, né? A anamnese, o texto lá. O paciente relata febre, não sei o quê. Só que você não pode usar dados reais de anamnese, porque as LGPD, mesmo que seja anonimizado. Aí o que eu fiz? Bom, vamos criar textos que simulem a anamneses, interação paciente-médico, com as mesmas taxas de erros de português, ortografia, abreviações. Então, ele fica indistinguível. Se você lê aquilo lá, você fala, pô, isso veio de fato de um prontuário. E aí você pode pegar aquilo lá e treinar um modelo específico
para detectar surtos de alguma coisa que você queira. Então, tá vendo onde a gente está arrumando? A gente está arrumando para um mundo em que nem o dado real você vai precisar mais. Aquele dado médico acumulado durante anos vai se tornar irrelevante. Excelente. Tem também aqui a Leonora agradecendo aí a extensão da pergunta dela, que você respondeu anteriormente. Enquanto a gente não tem perguntas, eu só peço para o pessoal já responder a pesquisa de satisfação, até para ideias, para temas futuros, né, dentro dos seminários internacionais. Eu queria explorar um pouquinho mais, Helder, a questão da sua formação em relação à sua decisão, né, como você falou que foi para o Canadá ou Estados Unidos. Quem foi que te motivou a fazer isso? Foi você mesmo? Ou foi um background aí dos seus mentores? Já existia uma cultura no ambiente que você estudava, acadêmico, que te mobilizou aí para fora? Então, não foi o meu orientador, porque o meu orientador, na verdade, queria que eu ficasse lá fazendo pós-doc e ficasse lá para sempre. Mas a gente até meio que brigou, porque eu falei, olha, a gente já tinha combinado que eu ia, e agora você está falando que eu não posso mais ir, então não foi tão pacífico assim essa decisão. Mas era algo que eu já tinha, já esse espírito aventureiro de querer conhecer o mundo, querer realmente ver como é que é feito lá fora. E, e antes de. Agora eu vou contar uma coisa meio pessoal, assim, mas antes de ir para os Estados Unidos, eu estava focado em terminar o doutorado do melhor jeito. Eu falei assim, nossa, eu quero ir para fora, eu quero virar um cientista renomado internacionalmente. Então, meu foco era ir para fora. E aí, teve um Réveillon que os meus amigos alugaram um monte de casa numa prainha isolada lá em São Sebastião, em Paúba. Eles falaram, vamos lá, vamos lá. Eu falei assim, não, não vou, cara, tem que terminar o doutorado, eu tô focado aqui na tese. E aí eles pagaram para eu ir, então pagaram minha parte lá e eu fui. Pessoal, aquela viagem foi tão sensacional que eu lembro na praia durante o Réveillon, de eu pensando assim, eu não vou lembrar do artigo na Nature da Science que eu publicar daqui a 20 anos, mas eu vou lembrar desse dia, dessa noite para sempre. E aí foi isso que fez mudar quando eu fui para os Estados Unidos fazer a entrevista, eu falei assim, olha, não, eu quero voltar. E eu contei essa história pro meu chefe da época, até hoje ele faz uma brincadeira, eu falei assim, e aí, realmente não dá para competir com o Brasil, não sei o que, mas no fundo é esse, assim, pessoal. Ter aquela filosofia de leito de morte, né? O que que no final, quando você estiver lá no leito de morte, você vai olhar para trás e vai falar, pô, devia ter publicado mais, ou você vai falar, pô, devia ter passado mais tempo com as pessoas que eu gosto, ter conversado mais, tomado café com meus amigos e curtido mais. Então, foi isso que me fez voltar. Porque a minha casa é aqui no Brasil, e só que me fez um ser humano totalmente diferente ter ido para fora, porque aí você vê que todo mundo está passando pelo mesmo tipo de problema, só muda a língua, mas todo mundo tá no mesmo barco, assim. É uma coisa muito interessante de vivenciar. Então não é só para você aprender uma técnica super específica que só existe lá fora, é realmente para mudar você como ser humano, assim. Não, muito legal. E como é que é a sua relação com os alunos que queiram ir para fora? Você motiva eles a irem? Ou qual que é o momento aí que você faz essa abordagem? Ou se você faz essa abordagem com eles? Não, eu motivo muito eles para ir para fora, assim. E justamente por eu ter passado problemas quando eu quis sair do doutorado e ir para fora, ou quando eu quis voltar para o Brasil e ele quis que eu ficasse lá, o meu chefe lá, eu sou o cara que jamais vai prender, por mais que eu queira que a pessoa fique comigo para sempre, eu sou aquele cara que fala, não, vai lá, vai para fora. Então tem aluno meu que está em Stanford, tem outro que está em Oxford, tem outros que tá na Karolinska, então outro foi com o Max Planck. Então eu tento mandar esse pessoal o mais rápido possível para lá, porque é aquilo que eu falei, não só como eles vão crescer como cientistas, mas eles crescem como pessoas também. Então eu incentivo muito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina que eu estou mandando para Inglaterra. E como é que é essa parte de financiamento para os seus alunos? É o centro que recebe, que acaba Então, Alexandre, financiando eles, ou você olha. consegue algo do Brasil? Então, geralmente assim, FAPESP tem a bolsa BEP, né, que permite você pagar, isso facilita bastante. Mas é muito mais fácil você conseguir engatar um pós-doc lá fora. Então, o cara já está terminando o doutorado, já estou mandando mensagem lá
para a pessoa que, de Oxford, por exemplo, que vai receber, aí a pessoa já separa já o salário, já contrata a pessoa assim que ela sai, né? Então você tenta já alinhar os tempos das pessoas para que ela comece já a ganhar salário como pesquisador lá. Então é mais fácil você conseguir empregar alguém como pós-doc, via financiamento de lá de fora. Aqui no Brasil, principalmente no Einstein, tem uma quantidade enorme de oportunidades que eu não tive no meu doutorado. Se eu tivesse, nossa, eu ia passar só viajando. E eu vejo meus alunos e falo assim, pessoal, tem essa oportunidade, quem quer ir? Eu falo assim, ah, não, tem que terminar minhas coisas. Então, eu tenho aluno no FAPESP que eu fiquei, cara, vai para fora, vai fazer o BEP. Não, não, eu prefiro terminar logo esse negócio aqui. Então, você vê que as pessoas não têm o mesmo ímpeto que eu tive de ir para fora, de conhecer o mundo e fazer pesquisa lá fora. Você vê que as pessoas aqui são mais de boa, são mais tranquilas. Pelo menos é a minha impressão do meu grupo em relação ao que eu era antigamente. Mas o que eu vejo é que tem muita oportunidade. O Einstein, por exemplo, com a Mayo, com as universidades e hospitais de Israel, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que usar e mandar as pessoas para fora. E essa sensação de você perceber que as pessoas não estão indo ou que poderiam ir, por que que você acha que está acontecendo? Será que é porque você acha que agora no Brasil tem muito mais recursos do que na época que você foi? Então, é uma boa pergunta, assim, ainda não sei direito, mas você já foi para Nova York, né? Sim, Quando você vai para Nova York, você fala, cara, eu conheço esse lugar aqui, eu já vi tantos filmes, tanto negócio, que você se sente em casa lá. Você fala, caraca, olha é só aqui. verdade. E eu acho que talvez o mundo estar mais conectado, você conseguir acessar as coisas de todos os lugares, meio que você perde um pouco essa magia de, pô, como é que é visitar a Coreia, como é que é ver não sei o quê, porque meio que você já sabe como é que é. Então, pelo menos essa parte de conhecer outra cultura parece que encurtou as coisas, porque você vê que tem adolescentes no Brasil que gostam de K-pop e fala, "Cara, quando que isso ia acontecer há 20 anos atrás, né? Então eu acho que parte desse, entre aspas, desinteresse, na verdade, é o fato de que perder um pouco da magia, daquela coisa de, nossa, isso aqui eu só vou conseguir conhecer se eu estiver lá. Não, na verdade, você consegue conhecer olhando no Instagram, vendo em tempo real aquela aula. E aí, mas é aquilo que eu falo, Alexandre, durante a pandemia, a gente trabalhou remoto, como todo mundo, e bioinformática, você consegue fazer remoto, você consegue fazer da praia, de onde você quiser, porque na verdade você está ali no computador. O que eu notei? Notei que durante a pandemia a gente conseguiu publicar um monte de coisa que estava justamente represado, então cada um já tinha uma tarefa para cumprir e foi cumprindo. Depois que acabou a pandemia, teoricamente a gente podia falar, cara, vamos continuar todo mundo remoto, vocês não precisam vir para cá. Aí o que eu notei? Notei que a criatividade começou a diminuir, as pessoas não conversavam mais, era um bando de estranhos que não se ajudavam mais, porque ninguém se conhecia, fica todo mundo só encontrando online. E aí você perde essa vivência, esse cafezinho das pessoas, é onde tem a criatividade. E eu falei, não, pessoal, vamos voltar todo mundo. E aí, e é aquilo que eu falei. 5 minutos que eu estou conversando com alguém, o cara tá ali, falou, pô, e aí, como é que tá essa análise? Eu converso 5 minutos, é muito melhor do que aquela cara que tá remoto, que fala, vamos marcar uma reunião para semana que vem para mostrar um negócio que eu estou fazendo há 3 meses, que aí quando ele me mostra, fala, putz, por que que você fez isso, cara? Isso aqui não era necessário. Você, entendeu? Então, o dia a dia. E aí, isso que eu acho que a internacionalização é importante. É muito diferente você assistir a aula do cara, ler o artigo do cara, e você tá ali no dia a dia com o cara, conversando e vendo, entendendo qual que é a dor, o problema, as coisas. É uma coisa que você não consegue aprender de outra forma senão estando lá. Então, é isso que eu acho que a gente vai ter que voltar para as raízes e entender que não é só o conhecimento vindo de forma passiva ou online que vai fazer a diferença, mas é você estar lá. Eu concordo totalmente. Bom, faltam 5 minutos para a gente acabar, mas tem mais duas perguntas. O Arthur Paulo, ele faz uma outra pergunta para você. Percebo na sua fala que a interação social é um fator importante em iniciativas de intercâmbio. Com a digitalização de dados, né, isso no âmbito de ciência de dados e reuniões, qual o racional que podemos utilizar quando pedir uma bolsa para uma instituição no exterior? Arthur, na minha aula de marketing para cientista, eu falo justamente isso, porque eu lembro que eu nem sou cientista top, mas eu recebo um monte de e-mail de pessoas que querem trabalhar comigo. Como é que é o e-mail que é ruim? É aquele e-mail que parece um spam, que fala assim, oi, eu sou o Arthur Paulo, eu trabalho com não sei quem, eu sei fazer isso, eu gosto disso, eu trabalhei com não sei quem. O cara que tá ali, o cara não vai nem ler. Você só pensou em você, você não falou, você não pensou na pessoa que está recebendo esse negócio. É a coisa da empatia, do treinamento.
Então, quando você pede uma bolsa ou quando você quer trabalhar lá fora, você tem que focar na pessoa que você vai interagir. O que você vai dar de benefício para ela? O que ela vai ganhar com você indo para lá? E não o que ela vai te ajudar. Isso não importa para a pessoa. Infelizmente é isso. Então, você tem que escrever um e-mail de um jeito que, olha, eu adorei o artigo que você publicou sobre isso, eu acho que isso poderia ter uma outra teoria ou explicação, não sei o quê. Então, você já mostra para a pessoa que você leu o artigo dela, você não está mandando esse e-mail genérico, você está mandando e-mail para aquela pessoa. Você estudou, você está contribuindo com ideias para a pessoa. Aí depois, no final, que você já consegue conquistar a atenção da pessoa, você fala assim: fala nisso, se tiver alguma vaga e a gente possa conversar. Entendeu? Já muda totalmente o jeito de interagir. Porque senão a pessoa nem lê. E a pessoa já fala, putz, mais um. E essa outra coisa que eu falei da arte da sedução. Como é que você seduz alguém que já está satisfeito? Então, aquele cara que já é super importante, já tem o grupo que ele quer, por que que ele vai ouvir aquele carinha do Brasil que quer trabalhar com ele? Se não for para trazer uma coisa nova, uma coisa que surpreenda, que fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, gostei desse cara. Entendeu? Então, esse exercício de você se colocar no lugar da pessoa que está recebendo um e-mail é super importante. E isso é um treinamento, por isso que a regra número 3 tudo é uma questão de treinamento. Então, Alexandre, Exatamente. depois a gente podia dar essa aula de marketing para cientista, porque eu acho que é uma coisa muito legal que Sim. eu Não, fui aprendendo sofrendo. isso daí é muito legal, porque assim, é mais um motivo para a gente convidar você para voltar aqui nos seminários internacionais. Legal. Bom, olha, eu teria várias perguntas, mas eu vou fazer a última, que aqui o Igor, Rezende de Trevisan, ele coloca, você fica à vontade de responder, mas também a gente pode complementar, e tem a Sandra e a Michelle para depois entrar em contato com o Igor. Onde podemos ficar atualizados das oportunidades de bolsas no exterior pelo Einstein? Pois é, Igor, eu tenho certeza que esses canais aí da pós-graduação já é o melhor canal para você ficar atualizado, mas a sugestão que eu dou para você é não esperar a bolsa e a oportunidade de bolsa. É você ir atrás do laboratório ou do motivo de você querer aprender. Se você conseguir ter uma justificativa boa, eu te garanto que surge o financiamento. Se você chegar para aquele cara e falar assim, olha, eu quero ir para Bulgária porque tem esse cara que é o especialista do mundo que faz essa técnica que o Brasil não existe nada. Você consegue ou o financiamento daqui ou de lá, se você souber fazer essa ponte direito. Então, por isso que eu falo assim, se você conseguir mostrar que essa sua viagem para lá é justamente para agregar ao país e a você, e não para ajudar a sua carreira ou para você poder viajar, o financiamento é a parte mais fácil de conseguir. Ainda mais estando no Einstein. Excelente. Olha, com certeza você vai ser convidado no futuro, tá? Mas a gente já Legal. está adiantando, no adiantado da hora, faltam 2 minutos. Então, eu queria, antes da gente terminar, que você fizesse considerações finais, o que você quisesse falar, ou não, estou não, estou satisfeito. Quero acabar com essa palestra de hoje, mas fica à vontade. Não, pessoal, eu só queria, na verdade, agradecer a todos vocês e dizer que eu sei o estresse que é quem está começando a carreira de cientista. Na verdade, eu fico com pena, às vezes, de pensar, nossa, a competição, o valor das bolsas, a pressão dos colegas, a falta de perspectiva. Só que a mensagem que eu quero dar é que vocês estão posicionados num lugar muito bom que podem permitir, de fato, vocês vencerem essa competição se realmente vocês quiserem. Então, eu acho que a ciência ela não é feita para todo mundo que gosta de ciência. É a pessoa que vai se dedicar de forma determinada e proativa e, e, e tem uma mensagem que eu também eu boto lá no marketing para cientistas, que tem um documentário chamado Jiro Dreams of Sushi, que é o chefe de cozinha Michelin que faz o melhor sushi do mundo, que está lá no Japão, é um velhinho lá. E aí, para você trabalhar com esse velhinho, você fica lá 19 anos trabalhando com ele até você conseguir fazer sushi, porque você fica 4 anos lavando prato, depois 2 anos fazendo ovo, 1 ano fazendo arroz, até você fazer o sushi demora 19 anos. E aí o documentário fala sobre esse dia a dia. E aí o que eu quero falar é que durante o documentário eles mostram eles comendo o sushi lá, o melhor sushi do mundo todo dia. O cara que tá lavando o prato pro cara que tá escolhendo. Aí eu até salivei e falei, nossa, acho que vai até valer a pena trabalhar 19 anos se você poder comer todo dia o melhor sushi do mundo. Mas a mensagem que eu quero falar para você é que na entrevista o velhinho falou uma coisa assim, olha, você não tem como fazer o melhor sushi do mundo se você não sabe, se você não come os melhores sushis.
Então, não tem como você fazer uma boa ciência se você não experimenta boa ciência. Então, leia bons artigos, vá para boas palestras, converse com bons cientistas e não fiquem mirando baixo. Mirem alto, porque somente com os bons é que você fica melhor. Excelente, Então é Helder. isso. Olha, muito obrigado mesmo, viu? Que bom que a gente pôde, você aceitou o nosso convite aí para participar dos seminários internacionais da pós-graduação do Einstein, e com certeza a gente vai te chamar no futuro. Muito Legal. obrigado mesmo, viu? Um abração aí, Obrigado, um fique bem abraço, aí. pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Obrigado pela participação.